Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Dudu, estamos pela internet? Então, boa noite, um abração bem carinhoso a todos que, porventura, estejam nos assistindo pela internet. Que o Senhor te abençoe. E com esse testemunho tremendo que você acabou de ouvir, que se você está aí do outro lado, precisando de um milagre, de uma cura, de uma libertação, creia. Porque Deus está vivo, Ele existe e Ele age em favor daqueles que esperam e clamam a Ele. Josué capítulo 1. A partir do primeiro versículo. Peço que você acompanhe comigo a leitura. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim. Posso ler? Amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Amém? Somente até aqui, vamos orar. Deus, eu acredito que todos nós, ou talvez pelo menos todos nós aqui, Senhor, tenhamos um Jordão que nós ainda precisamos atravessar, que é o último obstáculo, Senhor, à terra da promessa. O último obstáculo para uma vida mais plena, mais segura, para uma vida mais feliz, para uma vida mais próspera, por uma vida, Senhor, no exercício do ministério. Senhor, há um Jordão, eu creio, para que nós ainda atravessemos, Senhor. E o que eu te peço é que o Senhor nos ajude a ver isso. E que o Senhor nos ajude a atravessar o nosso Jordão nessa noite. No nome santo de Jesus, amém e amém. E eu vou começar a palavra. Eu creio que existe um Jordão ainda para você atravessar. Que talvez seja o último obstáculo entre você e isso que você está esperando. Essa promessa de Deus na sua vida. O Jordão pode simbolizar uma atitude que você não consegue tomar. Pode simbolizar uma decisão que você não consegue tomar. Pode simbolizar uma mudança de comportamento que você não consegue realizar. Pode significar uma mudança de hábitos que você ainda não consegue. Pode significar um mover específico de Deus em alguma área da sua vida ou da vida de alguém, mas que isso permita que
que você finalmente chegue ao lugar que Deus preparou para você. E eu profetizo para você e para mim nessa noite. E eu quero convidar você a ter fé junto comigo nessa hora e declararmos juntos. Vamos atravessar o nosso Jordão? Em nome de Jesus, gente. Vamos atravessar o nosso Jordão em o nome de Jesus. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto clássico que descreve o momento em que Deus está chamando Josué, que até então era auxiliar de Moisés, e que por 40 anos operou nessa função, ajudando Moisés, sendo um fiel escudeiro de Moisés, enquanto Moisés conduzia o povo pela travessia no deserto. E a gente acabou de ler o momento em que esse rapaz, que agora já não é mais um rapaz, agora é um homem formado, já é um homem da meia-idade, vamos dizer assim, recebendo do Senhor a intimação para ingressar finalmente com o povo na terra da promessa. O livro de Josué, ele vai tratar exatamente disso, dessa questão da entrada do povo de Israel na terra que Deus havia prometido dar a eles, uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra que seria deles. Eles não seriam escravos naquela terra, eles não estariam servindo aos outros naquela terra, eles seriam os legítimos donos daquela terra. 40 anos haviam se passado e uma nova geração de homens e mulheres agora faziam parte daquele grupo que iria entrar finalmente na terra da promessa. E havia chegado então esse momento derradeiro deles entrarem na promessa de Deus. E Josué foi a pessoa que Deus escolheu para concluir essa tarefa. Eu acho isso interessante, como Deus age, né? A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E isso é muito bom, a gente perceber que Deus, ele sempre age de uma forma a incluir as pessoas. Deus, ele privilegia o trabalho feito dessa forma. Deus não privilegia trabalhos isolados. Deus privilegia trabalhos comunitários, onde um planta e o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O que planta não é melhor do que o que rega não é melhor do que o que planta. Moisés plantou, Josué regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor e os fez entrar na terra da promessa. E acima de tudo, esses acontecimentos aqui descritos no livro de Josué, principalmente nesse início, Deus chamando ele para ele assumir aquela tarefa de conduzir o povo para atravessar o último obstáculo até a terra da promessa, reforçam aquilo que a gente não pode perder de vista. E o que a gente não pode perder de vista? Eu e você não podemos perder de vista que Deus, ele sempre, 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 sempre realiza os seus propósitos. Quem pode mudar o propósito de Deus? Céus e terra passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor, permanece para sempre. Os reis passarão, as filosofias passarão, os domínios passarão, mas o que Deus prometeu, o que Deus determinou, o que Deus criou e estabeleceu e os seus propósitos, ninguém pode mudar a não ser Ele próprio. Deus, ele sempre realiza os seus propósitos e Deus sempre cumpre as suas promessas, não importa quanto tempo leve. Deus cumpre as suas promessas, não importa quanto tempo leve. A terra prometida aqui para nós simboliza não apenas a esperança de uma vida após a morte, porque o que está acontecendo aqui na história de Josué e na história do povo de Israel é um símbolo espiritual do que aconteceu com a nossa salvação. Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário
para quê? Para libertar a gente do Egito. O Egito é a escravidão do mundo e do pecado, é a escravidão do diabo. E Jesus veio para libertar a gente do Egito e para transportar a gente por uma terra deserta até Canaã, até a terra da nossa promessa, que simboliza o céu, para onde todos nós, em nome de Jesus, iremos depois da nossa morte. Amém? Quem crê nisso? Essa é a nossa grande esperança. Essa é a nossa maior esperança. Porque aquele que espera só nessa vida, mas nós esperamos na vida eterna. Mas não é só na vida eterna. Ele também tem uma Canaã para nós aqui. Ele também tem uma promessa de família, uma promessa de dignidade, uma promessa de amizades, uma promessa de exercício do nosso ministério, uma promessa de saúde. Todo mundo vai morrer, mas a gente não precisa morrer doente numa cama. A gente pode crer que Deus pode nos conduzir até aquele último dia e nos levar segundo a sua vontade, que todos seremos levados, mas a gente não precisa. Eu creio. A não ser que essa realmente seja a vontade dele. E se essa realmente for a vontade dele, ele nos sustentará. Mas a gente não precisa padecer em cima de um leito de hospital. Nós podemos crer que Deus nos levanta. Seremos todos levados. Uma vez eu li sobre um adesivo que foi colocado no porta-brisas, no vidro de um carro, dizendo assim, a vida é uma, como é que chama? Experiência não, desafio, esqueci o termo agora. Quando a gente vai fazer uma escalada, quando a gente vai fazer, como é que se chama isso? Desafio. A vida é um desafio do qual nenhum de nós sairá vivo. Porque todos nós partiremos um dia, mas nós não precisamos padecer de uma forma a não ser que realmente aquilo seja a vontade de Deus para nós, e aí ele nos sustentará. Então, essa Canaã, essa terra da promessa aqui, simboliza para nós o céu, sim, mas simboliza também para nós uma vida melhor aqui e agora. A Bíblia diz que o Senhor nos disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e nós a tivéssemos em abundância. Amém? Você pode repetir isso comigo? Deus veio para que eu tivesse vida e a tivesse em abundância. Glória a Deus. Estou muito feliz vendo ali chegar Francisco, Marisa. Sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Aleluia, que bom vê-los aqui. Glória a Deus. Ele veio para que a gente tivesse vida, para que a gente tenha vida e para que a gente a tenha em abundância. O livro de Josué é a confirmação de que nada pode alterar os planos de Deus e de que aquilo que Deus preparou para nós nesta vida vai muito além das nossas melhores projeções. O livro de Josué é o livro que fala da vivência, da realização da promessa. E ele começa com uma maravilhosa e libertadora revelação. Como é que começa o processo de entrada na promessa? Começa com o anúncio de uma morte. Que engraçado, né? Que estranho. Ele vai dizer para Josué, no versículo 2, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. A entrada na terra da promessa é precedida pelo anúncio de uma morte. E não é uma morte qualquer, é a morte do líder. É a morte daquele homem que durante 40 anos conduziu o povo no deserto. Moisés não era só um líder, Moisés era um ícone. Era uma referência. Deus precisou esconder o corpo dele depois da morte dele
porque provavelmente, se os israelitas tivessem conseguido ter acesso ao corpo de Moisés depois da sua morte, talvez o corpo de Moisés estivesse até hoje lá em Israel para visitação pública, sendo reverenciado, devido à importância desse homem para o povo de Israel. E é interessante que Deus, ele tem uma forma de agir que é muito diferente da nossa. Será que nós, se estivéssemos no lugar de Deus, na hora de fazer o povo entrar na promessa, nós teríamos levado Moisés? Poxa, eu acho que não, né? Não seria mais fácil entrar na terra da promessa com o povo sendo guiado por um líder que já tinha a admiração do povo, que já era um ícone para o povo, que já era uma referência para o povo? É muito mais fácil controlar o povo com aquele ícone do que controlar o povo com um líder novo. Com um líder que está começando a liderança dele, que é reconhecido, a autoridade dele é reconhecida pelo povo, o povo admira, mas não é Moisés. Mas Deus, ele não olha dessa forma. E eu entendo que a morte desse homem representa algo importante para nós, que também estamos para atravessar o nosso Jordão. Talvez tenha aí um Jordão para você atravessar. Que seja você se reconciliar com alguém da sua família, que seja você começar um curso que você protela há anos, que seja você ingressar num novo trabalho, que seja você finalmente conseguir mudar um tipo de atitude sua, de comportamento. É o teu Jordão. Eu entendo que ao anunciar para Josué o falecimento de Moisés, Deus estava fazendo muito mais do que apenas relatando uma ocorrência. Ele estava com essa declaração chamando a atenção de Josué para algo extremamente relevante. Era necessário que o povo enfrentasse a morte daquele líder tão carismático e tão emblemático e encarassem aquele processo de luto por aquela morte, para que eles fossem capazes de dar prosseguimento à entrada na terra da promessa. Ou seja, às vezes, algumas coisas precisam morrer. Elias falou de orgulho no início do culto nessa noite. Orgulho é um pecado capital. O orgulho é um pecado capital. O orgulho, a soberba. Às vezes, irmãos, para a gente entrar na nossa promessa, o nosso orgulho tem que morrer. Às vezes, para a gente entrar na promessa, o nosso controle tem que morrer. Às vezes, para a gente entrar na promessa, a idolatria tem que morrer na nossa vida. Porque às vezes nós idolatramos, às vezes quando eu digo nós, eu estou abrindo o leque, né? Não estou apontando A, B ou C, mas às vezes nós idolatramos o nosso estilo de vida. E a gente não abre mão do nosso estilo de vida, de fazer as coisas do nosso jeito, de querermos as coisas do nosso jeito. Eu estava hoje batendo um papo tão gostoso com a Deise na hora do almoço, eu gosto muito de conversar com a Deise também, e ela falando sobre quando controlar uma situação, ela acaba sozinha. Sim, os controladores ficam sozinhos. Ninguém aguenta ficar com eles. Então, para entrar na promessa, com todo respeito a Moisés foi um homem maravilhoso, eu não sou digna de mencionar o nome dele, mas eu estou só usando o exemplo dele para mostrar que algumas coisas têm que, às vezes, morrer. Moisés era o paizão. Era aquele homem que o povo pedia, ele intercedia junto a Deus. E ele acabou derrapando na própria trajetória dele por causa disso. Por causa daquele excesso, talvez, de paternalismo ali com o povo. O povo queria água, ele estava irritado,
falou com Deus, Deus mandou ele falar, pedir água para a rocha, ele pegou e bateu na rocha, e aí jorrou a água da rocha, mas Deus disse, você bateu na rocha, aquela rocha era um símbolo de Jesus, porque você bateu na rocha e não falou com ela, você bateu na rocha, você não vai entrar. Você vai ver a promessa, você vai subir no monte, você vai ver, mas você não vai entrar. É claro que ele entrou na promessa maior de todas, ele foi recolhido pelo Senhor. Ele foi para Canaã celestial. Eu acho até que para ele foi melhor. Eu acho que para ele, Deus, obrigado, porque para mim foi melhor. Né? Eu também aguentar esse povo aqui, eu já não estou, minha paciência com esse povo. Mas, enfim, o que tem que morrer para você atravessar o Jordão? Jordão é o último obstáculo. Que Deus te deu. Nos momentos de transformações e perdas, que foi o caso aqui, muita gente tende a assumir uma postura de negação. Resistem a enfrentar aquela situação, preferem negar, acreditando que se fecharem os olhos, o problema desaparece. Mas o problema não desaparece quando a gente fecha os olhos. E o grande problema de negar é que enquanto a gente nega, a gente não pode fazer nada. E aí negação e impotência acabam se tornando parceiros nessa jornada. Por isso a gente precisa aceitar, encarar a realidade dos fatos, fazer o luto e então ir à luta. Por isso o título da mensagem dessa noite é esse, do luto à luta.
E aí Deus disse para ele: Moisés está morto. Agora pega o povo, porque vocês vão atravessar o Jordão e vão entrar na terra que eu prometi. E Deus disse para ele: todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. E aí eu faço uma pergunta para nós: aonde estão os teus pés hoje em relação às promessas de Deus na sua vida? Eu acredito que os nossos pés estão onde está a nossa cabeça. E o que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos descobrir o milagre de Deus. Deus é bem diferente da maioria de nós pregadores. Os pregadores gostam de anunciar o milagre. Deus, eu vejo na pessoa do nosso Senhor Jesus, quando ele fazia um milagre, ele queria que as pessoas escondessem o milagre. É bem diferente do que a gente faz hoje, né? Ele dizia: não conta para ninguém, não conta para ninguém. E o que eu entendo é que a gente só vai descobrir que Deus fez alguma coisa em nós e por nós na hora que a gente colocar o pé lá. Na hora que você colocar o seu pé, no sentido de, na hora em que você, por exemplo, às vezes nós estamos com receio ou melhor dizendo, estamos esperando alguma coisa. Vamos dizer que a gente esteja esperando um aumento. A gente está num ano difícil, né? E falar de aumento nesse ano é mais difícil ainda. Mas imagine-se que você esteja esperando um aumento. E muitas vezes nossas orações são: Senhor, toca no coração do meu patrão, para que ele venha falar comigo, para que ele me dê o aumento. A gente ora assim, não é? Em geral, a gente ora assim. Mas eu tenho visto pela palavra de Deus, pela minha experiência pessoal, que a gente tem que descobrir o milagre. A gente vai, quando a gente chega lá, descobre o que Deus fez. Por exemplo, a gente bate na porta e diz: olha, queria falar com o senhor. Pois não? Estava querendo lhe pedir um aumento. E aí a gente, claro, orou antes, pediu a Deus, né, para que Deus movesse o coração daquela pessoa, e quando a gente chega lá, o milagre aconteceu. Aonde vocês colocarem o pé de vocês, eu tenho dado para vocês. Aonde estão os seus pés? Aonde estão os meus pés? Enquanto tanta gente está olhando para as nuvens, Deus está fazendo promessas na terra. A gente crê que temos da parte de Deus uma promessa de vida depois da vida, depois da nossa morte. Mas, acima de tudo, a gente precisa perceber a importância de uma vida cristã aqui na terra, onde a posse está atrelada ao passo. A posse está atrelada à atitude. Quando a gente descobre que Deus já fez, mas a gente só descobre que Deus já fez quando a gente chega lá. Foi o que aconteceu, por exemplo, está descrito em 2 Reis, capítulo 7, quando aqueles 4 leprosos foram até o acampamento dos hititas, se não me falha a memória, não, acampamento sírio. Os sírios haviam cercado a cidade de Samaria e o cerco já durava, se não me falha a memória, 7 anos. E a coisa ficou tão difícil para aquele povo que eles chegaram a comer os próprios filhos de tanta fome. Até que num dia de desespero, 4 leprosos que estavam na porta da cidade disseram uns para os outros assim: olha só, se a gente entrar na cidade, ninguém vai dar comida para a gente, primeiro porque não há comida, e segundo porque nós somos leprosos. Então a gente vai morrer de fome. Então, vamos até o acampamento sírio. Quando chegarmos lá, se eles nos derem comida, nós viveremos. Mas se eles nos matarem, nós morreremos. A gente vai morrer de um jeito ou de outro. Então vamos lá.
E diz a Bíblia que aqueles 4 homens foram até o acampamento sírio. Quando eles chegaram lá, o que eles descobriram? Que não tinha ninguém no acampamento. Porque Deus, naquela madrugada, no início da manhã, tinha feito um grande barulho e parecia que era um grande exército que vinha contra eles. As pessoas estavam nas suas tendas amanhecendo e ouviram um estrondo de cavalos e pessoas correndo e gritando e acharam. Os israelitas, os samaritanos fizeram um acordo com os hititas e os hititas estão vindo contra nós. E aí eles abandonaram o acampamento, deixaram tudo para trás, deixaram comida, deixaram bebida, deixaram roupas, deixaram prata e deixaram ouro. Os leprosos descobriram isso, fizeram um banquete e voltaram na cidade para avisar o povo. Sabe o que eu acho interessante? Que Deus é esse que nós servimos, né? Deus faz o milagre e não anuncia para ninguém. Deus faz o milagre e não anuncia para ninguém. O povo tem que descobrir que ele fez um milagre. Você e eu temos que descobrir que ele fez um milagre. Todo lugar onde você botar os teus pés, eu tenho dado para você. Então, a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é, finalizando, existe um Jordão, ou alguns Jordões, né? Os últimos obstáculos para você e para mim. Quais são os seus últimos obstáculos? Que você tem orado, que você tem pedido a Deus que mude, que transforme, que modifique. Quem sabe Deus já não fez isso? Falta você descobrir. Como você vai descobrir? Volte lá. Fale com a pessoa. Bata na porta do empregador. Invista novamente. Enfim. Você sabe. Você sabe. Porque a gente sabe qual é o nosso último obstáculo. Que a gente está dizendo, Senhor, faz esse milagre na minha vida. Quem sabe Deus já não fez, irmão? Quem sabe o arraial sírio está vazio, esperando por você. Esperando para que você tome posse do que é seu, ou do que Deus deu para você. Que Deus possa, porque às vezes eu não consigo traduzir o que Deus quer dizer para vocês, mas que o Espírito Santo traduza isso no coração de cada um de vocês. Porque o que eu sei é que Deus nessa noite está nos convidando para atravessarmos os nossos últimos obstáculos nessa vida. Obstáculos de orgulho, de arrogância, obstáculos de insegurança, obstáculos, às vezes, aquela carteira de motorista que você nunca tirou e que seria tão bom que você tivesse e que um dia vai ser necessário na sua vida, mas você protela, porque um dia você foi reprovado, você acha que você pode vir a ser reprovado novamente. Mas você só vai descobrir que perdeu o medo de dirigir quando você se sentar novamente. Ou melhor, você talvez nunca perca o medo de dirigir completamente, mas você só vai descobrir que consegue dirigir mesmo sentindo medo no dia que você se sentar no banco do motorista de um carro. Você só vai descobrir que você perdeu aquilo quando você for lá novamente. Amém?